Ateliê na TV. Oferecimento African Artesanato. A Tati está aqui novamente trazendo para vocês, olha só que legal, uma bolsa exclusiva, hein? Segundo a Tati Rocha, fácil de fazer, fácil para presentear e para vender. Tati Rocha, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Graças a Deus, bom dia a todos. Hoje fazer uma peça assim, ó, de shopping, hein? É, uma fácil. Bolsa fácil, bolsa linda, chique, para iniciante, não tem zíper nem molde. Lembrando que a Tati também está com a máscara Delfim Protect, sempre com os devidos cuidados, todos os nossos câmeras, equipe, contra-rega, todo mundo de máscara com os devidos cuidados, isso é importante ressaltar. Olha, doutora, hoje eu vou fazer a bolsa com medidas, então não precisa de molde. A gente vai usar uma tela C, porque uma tela C é muito fácil de fazer. Esse jeans que você está vendo aí é uma tela C pronto, mas se você quiser, nada impede também de usar um tecido tricoline 100% algodão, estruturar ele na manta R2 e fazer ou um quilting ou uma tela C. Então, essa já vem pronta, até é da África. Eu estou usando aqui hoje no passo a passo também uma tela C, mas da cor crua, que é um clássico também. Dá para usar com várias peças. Aqui a medida que a gente vai usar, então, desse matela C é 40 por 30, tá? Duas vezes a medida de 40 por 30. Da mesma forma, do matela C ou do seu tecido principal, eu vou usar o forro também na mesma proporção, 40 por 30, duas vezes, tá? O que a gente vai fazer aqui? Antes de mais nada, nessas duas medidas eu vou fazer uma caixinha de leite. Então eu vou recortar para depois a gente estruturar e fazer essa montagem. A caixinha nossa de leite é de 9 centímetros. Então é só você pegar em todas as partes, tanto do matela C quanto do forro, olha, vir no canto e lembrando que essa parte é a mais larga, tá? Então eu pego a parte mais larga e faço nas duas partes, de baixo ou de cima, enfim, uma caixinha de leite aqui, recorto 9 centímetros. Tudo isso, tanto no matela C quanto no forro também. O que a gente vai fazer depois disso? Depois que você já separou essa sua costura que tá aqui, eu vou pegar tudo que eu fizer em uma parte do matela C, eu vou fazer na parte do forro também. Então, olha só, tenho aqui para mostrar. Primeiro as medidas são as mesmas. São as mesmas, tá. Tanto no matela C quanto no forro, tudo certinho. A gente vai ver que essa é uma peça fácil, sem zíper. E eu vou passar só costura reta. Então, antes de mais nada, antes de a gente movimentar, eu vou passar uma costura, olha só, aqui na lateral, né, no forro e no matela C. Então, venho, passo aqui embaixo também, olha só, né, essa partezinha de baixo. E agora, no forro, só no forro, eu vou passar uma costura aqui no comecinho e vou passar também ela no final. Então, olha, nessa parte lateral, eu vou deixar 5 centímetros aqui no meio sem costurar, tá? Então, venho, costuro, dou retrocesso, venho, costuro e dou retrocesso e aqui deixo para fazer o desvire da peça. Tudo isso que a gente fez, vou fazer no matela C também. E agora, para quem nunca fez ou não sabe como fazer essa caixinha de leite, a gente vai pegar, olha, aqui embaixo eu deixei aberto, olha só que fácil. Eu vou unir duas costuras. Essas duas costuras, ela tem que ficar bem unida para que você, depois, quando a sua peça ficar perfeita, né, toda prontinha, ela tenha um acabamento bem bacana. Então, venho aqui, vou unir, tá? E as medidas todas estarão no nosso site, tá? Quem não conseguiu anotar as medidas, tanto da aula da Tati como da Maura, né? Que tem muita gente que não conseguiu pegar todas as medidas, a aula depois fica lá disponível, assim como todas as medidas, os moldes, sempre gratuitamente. Olha, elas estão todas disponíveis. Aqui no forro, então, não tem segredo. Vou passar uma costura reta, tá? Aqui nessa parte de baixo. Lembrando de deixar essa costura de um lado e a outra parte aqui de trás a costura do outro, para que a gente não tenha aqui muito excesso de tecido.
Fez isso, nas duas partes eu vou reservar. Agora, para a gente fazer assim uma peça bem bacana, diferente também, eu optei por trazer assim uma cor, né, para esse matê lacê. Então existem fitas que a gente pode usar decoradas. Essas fita fitas, de cetim? Fita de cetim. Olha, ela não é nem cetim assim, sabe? Ela Gorgurão, é um gorgurão, isso, exatamente, gorgurão. E tem na African também, então tem diversas fitas com escritas também. Essa fita a gente vai usar antes de fechar o nosso matê lacê. Então, para dar um toque bem bacana, o que eu faço? Antes de eu fechar o meu matê lacê, que tá aqui, olha, eu vou medir para saber quanto que eu vou usar da minha fita. Eu vejo então o centro do meu matê lacê, tá? Venho aqui, dou um pique para fazer... Vai ser uma faixa, vamos colocar a bolsa Isso. pronta do lado do pessoal entender, uma faixa decorativa, podemos dizer assim, né? Isso, exatamente, é uma faixa decorativa. E ela, ela vai dar todo um toque especial. Olha, venho, mais ou menos deixa então um espaço aqui, ela sobra para a gente depois poder fazer a costura. Antes de costurar, eu vou descobrir ainda o meio dessa minha faixa, então se ela vem aqui, ó, o meio mais ou menos o meio é esse. E eu vou, aqui a ideia que eu dei é de 4 em 4 centímetros eu vou aplicar o meu ilhós, tá? Posso até marcar com uma canetinha que apaga com ferro. E aí, olha, eu quero que você meça para você fazer, quer ver, tem uma reguinha aqui, ó, até a fita métrica, eu fiz aqui com 4 centímetros, mas você pode fazer com o que você preferir. Então, 4, 8, 12, vai medindo certinho para essa peça ficar bem homogênea. Fiz isso, olha que legal. A gente vai usar o ilhós não só como utilitário, porque o ilhós a gente vai fazer o fechamento dessa bolsa, mas também como decoração. Ele tem uma dupla função. Dupla função, né? Então, para mostrar que o ilhós também como decorativo, ele fica bem bacana. Esse é um estojo que a Landmax tem de ilhoses. São 10 cores diferentes que a gente tem, 400 ilhoses aqui. E ele vem com a argola também, que nesse caso a gente não vai usar porque nós vamos costurar a nossa faixa. Mas depois, para dar o acabamento interno, a gente vai usar. Já sabe a cor que você vai usar dessas 400 aí? Eu vou usar o dourado, que é uma outra opção, tá? Para quem gosta também. É uma outra opção, o dourado. Porque a bolsa é rica, né? Né? Ouro, é dourado. Ai, que chique. Olha aí, ó, chama a riqueza. Então, a gente vai fazer o seguinte. Com esse mesmo aplicador, ele tem um vazador aqui em cima, tem um medidor que vai fazer o distanciamento do furo que você quer. Lembrando que o furo, ele só vai furar, né? Ele não vai desfiar. Venho aqui, então, olha só. Já que eu medi, aí você pode, na sua fita, ou onde você quiser... Para dar uma distância padrão, você diz. Isso, para dar uma distância padrão, ó. Venho, fiz o aplicador, que é o meu vazador. É normal ele ficar esse excesso de tecido, enfim, seja no tecido ou seja na própria fita. Mas o meu furinho tá aqui, ó. Ó, meu furinho aí, perfeito. Vou colocar o meu ilhós, olha que lindo, dourado. Venho aqui com ele. Como eu disse, não preciso colocar a argola atrás. Por quê? Porque eu vou costurar essa minha faixa. Não vai aparecer, Não vai né? aparecer. Venho aqui, olha. Ele tem essa parte de cima em que o vazador ele fica para cima. É justamente onde a gente vai encaixar aqui, ó. E vou apertar. Tá? Lembrando que ele vem com superfícies de tecido, olha só que bacana. Olha, fica perfeito, fica bem bacana, né? Esse ilhós a gente vai fazer, então, toda essa faixa. Aí, claro, vai do gosto de cada um, pode colocar da forma que você preferir. Costura a sua faixa, tá? E aí faz a nossa caixinha de leite, que eu vou mostrar agora como que ela ficou costuradinha. Olha, essa é a nossa caixinha de leite. Então, a gente fez, tá? Lá, tanto o matê lacê, a mesma coisa fiz do forro. Uma ideia bem bacana também, como a gente cortou uma caixinha, né, de 9 centímetros, aquele recorte, reutiliza também aquele quadradinho. E o que eu fiz para reutilizar esse quadradinho?
eu retirei aqui, só você descosturar, tá? Abrir, olha, é fácil. Tira esse matê lacê, né? Deixa a telinha aqui de trás. E eu fiz, olha que ideia legal. Eu costurei, tá? Abri e fechei como um viés e costurei. Coloquei uma argola aqui no meio para a gente poder também fazer a costura e anexar aqui dentro do meu matê lacê. Então, eu vou mostrar bem na hora que a gente tiver a costura aqui no centralizada, a gente pode colocar também essa argola que vai servir depois para a gente colocar a nossa alça da nossa bolsa. Olha, abri ela aqui, né? Só fiz a mesma coisa então com o meu forro, olha só. E agora, o que a gente vai fazer? Olha que bacana que ficou a fita com o ilhós. Ficou outra coisa, né? Dá um tchan na peça, até mesmo nessa matê lacê cru, super combinou. E agora a gente vai fechar, olha só, coloquei já então aqui do meu ladinho a minha alça, dos dois lados, tá? Com a argola. Para fechar essa bolsa, lembra tudo que eu fiz aqui também, ó, no meu forro. E agora eu vou encapar o forro, se ele for estampado, ele tem que estar aqui, ó, né? Do avesso, vou colocar desse jeitinho a minha peça. Uma dentro da outra, Uma dentro da né? outra, isso mesmo, ó. Lembra até de encaixar, tá? Costura com costura para ficar perfeita a peça. E aí a gente vai passar uma costura reta em toda a borda aqui. Lembrando que até se você quiser tirar o braço Também serve, né? Também serve. Olha aí, facinho, tô terminando aqui só de fechar. Lembrando que a gente vai desvirar depois pela aquela costurinha que a gente deixou. Olha aí, costurei, dá retrocesso, tá? Do início ao fim. E aí agora a gente vai fechar essa bolsa. Lembra, deixei a costura aqui, ó, do lado em que eu vou fazer esse desvire. Vou abrir ela aqui, ó, junto com vocês. E aí o bacana é assim, desvire, depois assenta essa costura no próprio ferro, tá? Por quê? Porque eu quero deixar uma borda aqui pra mim. Olha, ela já fica já com essa bordinha, olha só, com esse acabamento bem bacana. Aqui você também dá uma costura para assentar a peça. E o que você vai fazer? A mesma forma, meça mais ou menos, coloque aqui 2 ilhoses, a gente vai colocar até junto, ó. Lembrando que aqui eu tenho então o meu tecido, tá? De forro e tenho também o meu matê lacê, ó. Venho, olha, ele furou os dois? Furou os dois, olha aí, ó. Várias superfícies para mostrar que é possível aplicar o ilhós na costura, não só também no papel, depois a gente vê um outro dia. Ela vai colocar o dourado. É o dourado, né? Hein? Olha o acabamento, hein? Valoriza demais o ilhós, hein, Tati? E é legal, doutor, porque assim, a peça tá pronta, né? Então, olha, venho com a argolinha aqui atrás, ela vai ter um acabamento, olha, aqui atrás também, não preciso me preocupar. E vou, ó, venho aqui, ó. Não precisa fazer força, não né, preciso Tati? fazer força. Já apliquei ele, só aplicar certinho, vê direitinho aqui as medidas para você fazer essa aplicação do ilhós, porque a gente olha vai na faixa toda, dá para ver bem, ó. Olha a faixa toda como ficou valorizada. Valoriza, né? Olha que perfeito. Fica lindo, né? E aí você trabalha também no plástico, hein, Tati? No plástico também dá para mostrar? Tem alguma peça que a gente pode fazer? Olha, tem até essa aqui, ó, que tá aqui, ó. Aí, tá? ó. Essa aqui, ela foi feita toda no plástico, tá? É uma peça que eu coloquei aqui, ó. Se você for perceber, todas as minhas peças, carteiras, bolsas, eu coloco um ilhós e coloco, para ficar bem bacana, uma alça. Fiz no jeans também essa avental, ele é feito com ilhós, tá? Tanto na decoração quanto fica uma peça bem legal para você colocar alça também, né? Então é uma ideia bem bacana. E depois é só você, aqui dessa peça, você colocar, olha só, esse puxador que já vende, né? Que até você pode fazer se quiser também, tá? Esse puxador, mas ele tem na African, ficou bem mais prático e fácil. E ela vai abrir, ó, como ela chama bolsa de saco. Ah, você fez né? ilhós ao redor de tudo. Ao redor de tudo. Olha que bacana que ficou.